E a gente vai entrando. Então, pessoal, conforme eu disse, a gente começa na hora, né? Nós estamos aqui com o Ruiter, o Ruiter Silva e a Carol Santiago, tá? Que são dois grandes expoentes da natação paralímpica, né? Eles estão novamente se preparando, né, Ruiter e Carol? Fizemos uma preparação maravilhosa para a Paralimpíada, que iria acontecer agora em agosto, e, de uma certa forma, a gente não conseguiu movimentar nada por conta do Covid, infelizmente, mas não tem problema, né? Tudo que foi treinado, tudo que foi trabalhado, a gente está aí, né, Ruiter e Carol? Inicialmente, Ruiter, como nós combinamos, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Primeiro as damas, né, Carol? A Carol, gente, tem deficiência visual, então ela vai só ouvir o que a gente está falando, já combinei com ela. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, não ponham no chat, vocês perguntem falando, ok? E então a Carol vai se apresentar, né? E depois o Ruiter. Vamos lá, Carol. Olá a todos, boa noite a todos. Eu não sei com quantas pessoas mais ou menos a gente está falando. A gente, por enquanto, está com 16 agora. Tá certo. O pessoal está entrando. Tá bom. Eu sou Carol Santiago, sou nadadora paralímpica. Hoje eu estou na seleção brasileira. Eu sou de Pernambuco, né? Mas estou morando aqui em São Paulo para treinar e me preparar para as Paralimpíadas em Tóquio. E eu sou sobrinha da tia Ana. Ela é minha sobrinha. Eu sou sobrinha da tia Ana e ela vem fazendo esse trabalho comigo, né, do MDR. E mais para frente, assim que ela começar a fazer as perguntas, eu vou poder dizer o quanto isso realmente modificou a minha vida como atleta e minha vida pessoal também. Então é isso. Olha, só não pode fazer chorar, hein, Carol? Eu tirei o óculos, mas não chorei ainda, né? Só uma coisa, ela falou que eu tenho deficiência visual, eu sou atleta da classe S12, né, que é deficiente visual, mas ainda enxerga, então eu tenho, na verdade, uma redução severa da acuidade visual, e é isso. E é isso, Vamos lá, Ruiter, então você. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Ruiter Silva, eu sou atleta paralímpico também, e eu nasci em Catalão, interior de Goiás, nasci com uma má formação congênita na minha mão esquerda, você está dando para todo mundo ver. E nasci com essa má formação congênita e a causa não foi explicada, assim, a gente não sabe o motivo por que isso ocorreu, né? Eu comecei no esporte desde os 8 meses de vida, né, porque eu fiz meu tratamento inicial no Sara Kubitschek em Brasília e me foi indicado, né, iniciar com a natação para trabalhar musculatura e desenvolvimento. E eu jamais imaginava que um dia a natação se tornaria minha profissão, meu meio de vida. E hoje eu posso falar que a natação deu 100% de tudo que eu tenho. Minha família, minha esposa, eu conheci através da natação, em uma palestra que eu fui ministrar. Já conheço mais de 10 países, né, viajando com a natação. E hoje, para mim, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou um atleta paralímpico profissional, né? Já são 10 anos no esporte. Desde 2013, participando de todos os eventos principais da natação brasileira, né, junto à seleção. E acho que a gente vai conhecer com mais detalhes no decorrer da live, só para falar que eu e a Carol, inclusive, somos companheiros de treino, né? Verdade. Eu conheci a Ana Lúcia através da Carol, porque acho que, inclusive, eu já agradeci a ela e vou agradecer agora novamente em público, porque ela me viu em um momento que eu estava completamente, assim, sem saída, digamos assim, né? Eu, apesar de ter vários anos de experiência em competições e tudo, eu cheguei num momento que eu estava me perdendo de tudo aquilo que era a minha raiz, os meus motivos do esporte, né?
E a partir do momento que ela apresentou a Ana Lúcia para mim, a gente começou a trabalhar e veio desenvolvendo. Eu tive uma melhora gigantesca e acho que vai ser um assunto bem legal para a gente trabalhar no decorrer da live. É isso. Perfeito, excelente. Foi ótima a introdução de vocês, né, gente? Na realidade, gente, a gente aqui tem pessoas que são do MDR e tem pessoas que não são do MDR, né? Mas eu acho muito importante, né, Ruiter e Carol, a gente falar da função do trabalho terapêutico quando a gente fala em performance, né? A performance é algo que a gente, de uma maneira geral, tende a fazer de uma maneira positiva, mas nem sempre a gente consegue, né? E isso faz com que a gente, de uma certa maneira, a gente consiga trabalhar com o MDR para que a gente possa ficar mais tranquilo, né, dentro do nosso contexto, né? Então, trazendo um pouco o que o Ruiter e a Carol falaram, né, a gente vai falar um pouquinho de Ana Lúcia no esporte, né? Eu vou colocar para vocês um pequeno vídeo, um pequeno compartilhamento de tela para a gente falar um pouquinho sobre o que a gente fez até agora com o MDR e o que a gente vem fazendo e o que a gente pretende fazer até a Paralimpíada. Porque, como eu falei para vocês, a Carol e o Ruiter estavam preparados para a Paralimpíada. Impressionante. Né? Faz 1 ano e pouco que a gente está trabalhando. Eles estavam, na minha opinião, psicologicamente falando, no ápice. Né? Ficamos uns 3, 4 meses sem poder fazer o atendimento, porque o Ruiter estava lá na terra dele, e Carol estava também treinando num local onde os acessos de internet eram ruins. Então, a gente ficou um pouco prejudicado no trabalho e agora a gente está voltando, mas com todo o gás, né? Então, eu vou colocar para vocês... deixa eu ver aqui. Porque eu acho muito importante a gente mostrar para vocês as nossas conquistas, né? Porque a gente, dentro do esporte, eu acho que é super importante a gente mostrar as conquistas, porque a gente, de uma certa forma, traz isso junto com todo um trabalho que vem sendo feito, né? Como eu falei para vocês, essa live ela vai ser uma live meio aulinha, ela vai ser uma forma da gente trazer o MDR para o esporte, para as pessoas que não conhecem, né? Então, eu estou diante de 2 fenômenos, tá? Mas eu vou falar de mim como atleta, né? Eu hoje sou psicóloga clínica, sou trainer de MDR, isso quer dizer que eu sou treinadora de MDR, e eu sou uma terapeuta de crianças e adolescentes, né? Esse grupo de crianças que vocês estão vendo é o grupo do meu projeto, que está lá em Recife, o Instituto Filadélfia. Carol, eu estou mostrando agora umas crianças do Instituto Filadélfia, lá de Recife, tá? Olá! Agora, olá. Quem for entrando, por favor, fechem os áudios, que eu já comecei a live, por gentileza. Tá? Então, esse trabalho é um trabalho de uma atleta que foi professora de educação física, que sou professora de educação física, e a gente, de uma certa forma, traz todo o referencial que a gente tem dos jogos que eu participei, né, como jogadora da seleção brasileira que fui durante 6 anos, uma paixão assim indescritível. Essa aqui sou eu, gente. Essa número 5 sou eu, e aqui no meio essa número 2 sou eu. Não parece, mas sou eu, tá? Então, eu joguei bastante tempo, só para vocês verem, essa aqui sou eu, tá? A Carol não veio, mas não tem problema, Carol. Estou mostrando fotos de eu bom. Jogando, né? Pode prosseguir, não tem problema não. Então, a gente, com toda a bagagem que eu tenho da educação física, que eu sou professora de educação física formada, né? E com toda a bagagem da psicologia, hoje como MDR, eu sendo treinadora, tenho uma bagagem de trabalho muito grande, porque eu não sou uma treinadora que só dá aula, eu sou uma treinadora que faz a parte clínica
de uma maneira muito intensa. Eu atendo 15 pacientes dia, então eu tenho um consultório muito cheio, graças a Deus, e a gente, com toda essa experiência, a gente resolveu trabalhar com o esporte paralímpico, né? Então, a gente iniciou primeiro com um trabalho com Carol, né? E o Ruiter veio em seguida, mas eu queria falar sobre o MDR nos esportes, tá? O que é o MDR? Para o pessoal que é da natação, que está aqui prestigiando a Carol e o Ruiter, né? Eu queria mostrar um pouco o que é o MDR. É um trabalho, é uma terapia de reprocessamento, uma terapia cerebral, né? Que no português traduzido significa dessensibilização e reprocessamento através dos movimentos oculares. E a terapia de MDR no esporte, a gente pode trabalhar em cima dos traumas de performance esportiva, né? Quais os objetivos gerais da gente trabalhar com o MDR no esporte? Ajudar o atleta, primeiro, a reprocessar os traumas que ele viveu ou em família de origem, ou na família nuclear, e depois a gente fazer o trabalho de reprocessamento dos traumas relacionados à performance. Fazer um mapeamento das futuras ações do atleta é uma das coisas bastante importantes, né? No setting da competição, que é o que nós estamos fazendo agora, né? O que a gente faz nesse trabalho? A gente mapeia uma situação repetida de performance negativa, identifica os momentos traumáticos que as lesões no atleta podem ter se tornado traumáticas, porque, gente, o atleta é um ser humano. O atleta tem todo o script, né, de traumas que vem da infância, vem da adolescência e vem da fase adulta. E tem os traumas familiares, né? O atleta, ele não é um ser isolado, tá? Isso é muito importante para quem trabalha com esporte, ver esse lado, né? Os traumas que podem causar medos e fobias. E como a gente faz para localizar esses traumas de performance e como tratá-los, né? Os traumas geralmente são relacionados às expectativas que os outros têm de nós, né? Isso é muito interessante, porque as famílias... Outro dia eu fui assistir o jogo de tênis de um paciente meu e eu vi uma cena que me impressionou, Ruiter e Carol, só para vocês terem uma ideia. O pai desse garoto estava na porta do local onde o garoto estava jogando. Cada vez que o garoto errava, o pai gritava assim: Mel, que burrice que você fez! Olhe só como o cérebro desse garoto introjetou essa frase do pai, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado dentro da família também, né? Às vezes, o atleta tem incômodos causados pela comissão técnica, pelo técnico, lá atrás, tá? Hoje, a Carol e o Ruiter, gente, vocês não têm noção o que é a comissão técnica e os técnicos que tratam esses dois, que cuidam desses dois. O Léo Tomazella é um espetáculo e toda a equipe técnica dele, né? Eles têm uma sorte muito grande que eles olham eles dois como ser humano e como atletas. Isso é uma coisa muito especial. Eu sei disso porque eles me contam na terapia, né? Então, eles têm um tratamento classe A, que é um tratamento onde a performance, o emocional vai sendo trabalhado juntos, o físico vai sendo trabalhado juntos, né? Então, o trabalho de MDR com os atletas, a gente trabalha em cima da performance, né? A gente faz uma autorregulação emocional, possibilitando que a performance, o atleta vá adquirindo essa performance com a aplicação dos exercícios bilaterais. A Carol tem umas técnicas que ela faz que são fantásticas, né, Carol, de instalar os recursos positivos. Ela faz muito isso quando ela faz uma boa marca, ela acabou de fazer, ela faz a instalação daquele recurso positivo, né? E a gente faz o mapeamento dos sintomas que são feitos pelo próprio atleta para possibilitar uma reeducação estrutural, né? Porque isso não adianta, né? A gente fazer alguma coisa
se a gente não tem um objetivo. A gente vai falar primeiro do Ruiter, tá? Eu não sei, viu, Carol? Primeiras damas, mas eu coloquei aqui primeiro o Ruiter. Então, é um atleta da natação paralímpica. Segundo ele, nasceu com atrofia no braço. Eu achei que era esquerdo, mas é esquerdo, né, Ruiter? É esquerdo, né? Esquerdo. É uma atrofia ou o que foi, Ruiter? É uma má formação. Má formação, né? Então tá errado a atrofia, isso. Então, ele começou a nadar muito cedo, como ele falou logo no início da nossa live, né? Porque mostraram para ele o quanto era importante ele desenvolver a musculatura, né? O Ruiter tem um contexto familiar, assim, mais controlador, mais protetor, imagine, né? Mas o Ruiter tem uma história que ele vai contar, hein, gente? Que eu particularmente, essa história, se ele quiser contar, né? Da forma como o pai dele recebeu essa deficiência física dele. Se ele quiser contar, que eu achei fantástica, né? O pai dele é uma pessoa que ele tem muita consideração e a gente sabe, né? O pai, a mãe que tem, é muito bom isso, né? Então, ele fez alguns processos de coaching. Eu vou mostrar para vocês quem não é do MDR e quem é do MDR. Onde eu tirei aqui azul, eu tirei para proteger, tá? O sigilo da terapia, tá? Então, isso é um plano de tratamento que a gente faz para trabalhar a performance do atleta, né? Ele é um atleta de alto nível, mas a gente trabalhou uma situação específica que a gente chama de queixa, que era ansiedade de performance. Você vê, ele traz queixas aqui, uma ansiedade intensa, os disparadores, um sudorese intenso, os pensamentos muito repetitivos na época da competição, algumas vezes com transtorno de sono, né? Aí o que é que o Ruiter queria para o futuro? Gostaria de pensar nas provas de cada competição com tranquilidade. Ter alegria no dia das competições. Eu achei bárbaro isso, porque um dia eu disse a ele, Ruiter, eu fui ver você nadar e parecia que você estava indo para a guerra. E aí ele disse para mim nesse dia, eu quero entrar no balizamento com alegria, né? Que é isso que a gente está também tentando, né? E se comportar como homem nas provas e não como menino medroso. Olha que legal. Fantástico esse plano de tratamento. Gente, pode falar, Ruiter. Não, é que de fato, assim, é muito bom, né? Ver e relembrar como tudo se iniciou e ver o tanto que a gente desenvolveu, né? Assim, hoje, no nosso plano de tratamento atual, nós estamos com outros objetivos, outras metas, mas assim, é muito legal olhar para trás e reconhecer, né? Tudo aquilo que a gente já fez, né, e conseguiu, exatamente. E eu falo que esse plano de tratamento que todo mundo está vendo aqui foi exatamente o que me possibilitou ter os ótimos resultados que eu tive ano passado no Parapan em Lima e no Mundial em Londres, né? Que eu vejo que sem tudo isso que nós trabalhamos, sem todas as nossas preparações, eu com certeza não teria nem me classificado para essas competições, quem dirá ter tido os resultados que a gente teve, né, junto. Fantástico, Ruiter. Olha, gente, para vocês terem ideia, foi um dos primeiros planos de tratamento que a gente fez com o Ruiter. Na realidade, para quem não é do MDR, aqui onde tem esse azul, tem as situações difíceis que ele passou nessa ansiedade de performance. Aí a gente não mostra em função de ser uma coisa de sigilo terapêutico, ok? Desculpem por isso, mas isso é para preservar o nosso atleta, né, Ruiter? Aí a gente põe uma tarja, tá? Mas tudo bem. Então, depois de reprocessado todos esses alvos, a gente foi reprocessar os disparadores. O que são os disparadores? Aquilo que dispara o desconforto, né, na hora da competição, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o Ruiter hoje usa a estimulação bilateral tátil antes das competições. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem ele aqui se organizando para nadar, ok? Ele faz todo esse movimento, né? Porque ué, cadê a... Peraí, que tem o
o mais importante, que é quando ele ganhou, porque não apareceu aqui. Esse da Carol. No vídeo de Lima dá para ver também, né? Olha aqui, o Ruiter tá aqui, ó, gente. Aqui na raia 7, olha lá. Então, vocês vão ver ele, esse aqui, ó. Vai, Ruitinho. Vai, Ruitinho, vamos lá! E Ana Lúcia aqui gritando. Olha lá, gente, a prova foi linda, 100 metros, nado livre, né? Pode, vá. Ela trabalha com esse curso que eu fiz de MDR com ela, né? E assim, essa prova foi bem legal, porque é uma das provas que eu mais gosto de nadar, é a prova do 100 livre, e ao mesmo tempo é uma das provas que mais me assombrava, né? Porque é uma prova que exige bastante concentração, bastante treinamento, trabalho, porque ela é uma prova rápida, né? Muito rápida, porém que você tem que ter uma estratégia boa de prova, porque são divididos em ida e volta. Então não adianta eu gastar tudo que eu tenho na ida e não conseguir voltar, e também não adianta eu passar segurando muita força para poder voltar mais forte, porque aí as pessoas os outros atletas vão abrir muito. E eu sempre gostei muito de nadar o 100 livre, mas não estava conseguindo nadar tinha muito tempo, justamente porque não conseguia me concentrar, não conseguia me sentir bem nadando, né? Era muito pesado ter que nadar o 100 livre. E aí, nesse momento em Lima, eu quebrei o recorde para Pan-Americano da prova. Perfeito. O que eu acho mais legal, Rui, é aqui, ó, quando você percebe o tempo, né? Foi fantástico, né? Então, gente, só para vocês conhecerem esse nosso grande campeão, né? Eu fiz questão de trazer tanto dele quanto da Carol, né? Para que vocês vissem todo esse trabalho que foi feito, né? Fantástico, hein, Rui? Ai, passou muito. Eu acho que eu fiquei empolgada, hein, gente? Gente, vocês não têm noção o que eu gritei nesse Pan-Americano, nesse Mundial. Vocês não têm noção, porque a gente gravava os vídeos aqui. O Rui, ele trouxe o bonequinho do Pan-Americano para mim. Olha as medalhas dele, que espetáculo. Né? Tirou 6 medalhas de ouro, né? 3 de ouro e 3 de prata. Isso, fantástico. 3 de ouro e 3 de prata. Fantástico, né? Aí a gente tem a Carol, que é nadadora paralímpica. Ela começou a nadar com 6 anos. A Carol nasceu com uma síndrome que chama de Morning Glory. É uma atresia do nervo óptico isso, né? Ela tem 25% de visão periférica no olho direito, né? Então, é uma nadadora que já está no ranking há muito tempo, né? A Carol, acredita em vocês o que eu vou contar. Ela vai contar um pouco, tá? Mas acredita em vocês o que eu vou contar. A Carol nadou em águas abertas, gente. Vocês acreditam nisso? Ela nadou em águas abertas e é ela quem vai contar isso. E eu vou contar para vocês o que aconteceu na prova que eu fui assistir de águas abertas da Carolina, né? Então, a Carol, ela também fez um movimento. Eu trouxe o plano de tratamento dela o primeiro. Carol está também... eu coloquei a taxa azul para que as pessoas não vissem os alvos. Isso aqui, para quem não é do MDR, gente, só para vocês entenderem. O MDR é uma terapia muito estruturada. E uma das coisas que a gente faz no MDR é um plano de tratamento, né? Aqui ela tinha uma ansiedade de performance relacionada às características técnicas. Ela vai lembrar desse plano de tratamento. Foi quando nós trabalhamos, Carol, a sua saída do bloco. Que a Carol estava muito incomodada, porque ela estava perdendo um tempo muito grande, depois ela pode comentar isso, na descida do bloco. E ela não entendia por quê, né? Então, nós fizemos um plano de tratamento para trabalhar isso. O que é que ela traz? Olha só de sintomas. Ansiedade e impaciência. O disparador, quando ela pensava na saída errada, ela ficava incomodada. Os dias que antecediam a competição, ela ficava muito apreensiva.
e o que ela queria no futuro fazer melhores fundamentos, relaxar bastante antes das provas. Então, vocês veem, nós trabalhando esses 4 alvos. O que são os alvos, mais uma vez, para vocês? São as situações que eles viveram, que foram negativas naquela queixa que eles trazem, né? Agora, nesse momento, nós estamos trabalhando com a Carol e com o Ruiter só a parte técnica, né, Ruiter? Depois eles vão falar um pouquinho disso. A gente está trabalhando para eles melhorarem cada fundamento, eles desempenharem isso de uma maneira melhor, tá? Então, já estamos acabando desse PowerPoint, vocês vão ver agora a Carol. Esse também é em Lima, tá? Essa prova da... Ah, meu Deus, o que é que eu fiz aqui? Desculpa. Aí vocês... Esse também é em Lima, né? Aqui. Então, a gente vou passar para vocês poderem... Pode fazer a narração aí pra gente, Carol. Mas já sei qual a prova. A de o Lima. 50 livre. 50 livre de 50 Lima. livre? Lima. Você tá na frente aqui, muito na frente, ganhando. Ela aqui... Nossa, que legal. Tô arrepiada. Olha ela aqui, em primeiro lugar. Fantástico, Carol. Fantástico, Carol. Nossa! Carol, eu fiquei até emocionada, viu? Eu hoje de tarde assisti esse vídeo, né? A Carol ganhou também, foram 3 medalhas de ouro ou 4? No Pan-Americano. Foram 4 medalhas de ouro no Pan-Americano, né? Então foi muito. Olha aqui, ela também trouxe do Mundial e do Pan-Americano. Olha as medalhas, gente, que espetáculo, hein? E eu queria mostrar para vocês tudo isso, porque eu não podia deixar de mostrar essas medalhas todas, né? Maravilhosa, maravilhosa. Então, o MDR nos esportes, eu acho que é a terapia que vai revolucionar a prática esportiva. A gente já está fazendo um trabalho em cima disso, em outras modalidades. Eu tenho um atleta de voleibol, tenho um atleta de tênis. Então, vamos embora. Então, agora a gente vai conversar com esses 2 grandes campeões, né? E eu queria que vocês falassem um pouco, né, Carol, dessa trajetória, como foi. Agora eu gostaria que vocês tomassem a palavra, como a gente combinou. Quer começar, Rutinho? Quer começar, Rutinho? Pode ser, pode ser. Então, vamos lá, bom, então, eu vou contar, assim, alguns momentos que para mim foram marcantes e como que às vezes a gente pensa que não, mas muitos momentos, às vezes, dolorosos para nós, eles acabam refletindo em vários momentos futuros, né? E se a gente não consegue trabalhar, reprocessar e organizar as coisas, a gente acaba ficando no mesmo ciclo, né? E por que eu estou falando isso? Eu sempre fui uma pessoa eu sempre fui muito competitivo e sempre me cobrei muito. E no primeiro momento, quando eu iniciei no esporte em 2009, isso talvez não tinha tanta importância, né, dado o nível de atleta que eu era naquele momento, estava iniciando minha carreira, muito jovem e tudo mais. E no decorrer do tempo, eu vi que isso foi persistindo e aumentando. Só porque naquele momento eu não tinha conhecimento que eu podia trabalhar isso, que eu podia, né, ter uma solução para tudo aquilo que eu vinha sentindo. Em 2012, eu vivi um dos maiores dramas da minha carreira, que foi o fato de eu não ter me classificado para os Jogos Paralímpicos de Londres, né? A gente sabe que a Olimpíada e Paralimpíada, assim como a Olimpíada, a Paralimpíada também é de 4 em 4 anos. Então, em 2012, eu fiquei a 14 centésimos do índice e não me classifiquei para os Jogos.
O índice é um tempo que nós temos que fazer para nos dar o direito, né, de nos classificar para a competição. E na prova de 100 livre, na época, eu fiquei a 14 centésimos. E aquilo para mim mexeu muito, né, porque muitas vezes eu falo que a gente acha que faz tudo que pode. Né? Tem até uma dinâmica que eu gosto de fazer nas palestras que eu dou, que é assim, todo mundo levanta o braço direito o mais alto que conseguir, no máximo. E agora levanta mais um pouco. Eu não estou vendo a maioria das pessoas, mas eu sei que todo mundo levantou mais um pouco. Porque, de fato, a gente sempre pode fazer um pouco mais, né? Isso! E eu não tinha essa consciência, né? E naquele dado momento que eu não me classifiquei, o primeiro pensamento que eu tive foi de fato, desistir da natação. E daí para frente, como foi algo que eu não resolvi de fato, isso veio persistindo por muito tempo. Então, eu sempre tinha momentos muito bem, né? Eu tinha momentos que eu estava concentrado, conseguia competir. Foi assim que eu vivi várias boas competições, de 2012 em diante. Porém, eu sempre tinha momentos que eu ficava muito mal, que eu me perdia. E assim aconteceu em 2019, eu lembro direitinho, numa tomada de tempo, nem era competição oficial, foi uma tomada de tempo que nós fomos fazer no Corinthians, e eu não estava conseguindo nadar, simplesmente eu treinava muito bem, fazia tudo da maneira correta, chegava na hora de competir, que sinceramente é a parte mais fácil, se você for pensar o tanto que nós treinamos para nadar 50 e 100 metros de uma competição, a competição é o mais fácil. Então, por isso que naquele momento eu queria buscar alegria, né? Porque eu sou apaixonado no que eu faço. Só que chegou num tempo que eu não tinha mais sentido isso, né? E eu já tinha feito coaching por um tempo, também tinha me dado um resultado momentâneo e tudo. E foi assim que a Carol me apresentou a Ana Lúcia, na verdade apresentou a Ana Lúcia para a Daniele, que é minha esposa. E a Dani falou, vamos conversar, conversa com ela, vamos tentar, vamos ver o que a gente consegue. E desde então eu tive resultados muito rápidos, assim, foi tudo muito prático. Eu falo que eu de fato sou apaixonado pelo poder que nós temos e não sabemos, né, que é o poder da nossa mente. Então eu fui me envolvendo no processo. Acho que a vantagem do MDR é que ele acaba se tornando muito prático, é muito palpável, né? Então você vê resultados muito rapidamente e isso acaba te levando a querer entender mais, a querer buscar mais conhecimento e reorganizar as coisas. E hoje, o processo de estimulação bilateral, para mim, é de lei. Eu sempre coloco a perna esquerda no bloco e estimulo. Só um minutinho, Rui, por favor, gente. Desliga os áudios, por gentileza. Pode falar, então, Rui. Isso ficou frequente, esse ritual para mim. Por quê? Eu falo assim, vocês poderiam perguntar, Rui, você não fica mais nervoso em competição? Mentira, eu fico sim, eu sinto sim. Só porque hoje eu tenho as ferramentas para eu controlar meu nervosismo num nível ótimo, digamos assim. Porque eu falo que se um dia a gente chegar para fazer qualquer coisa na vida, independente se é na minha área que é ser atleta ou vocês nas profissões de vocês, e a gente não sentir nervosismo, não sentir uma certa ansiedade, é porque aquilo não importa mais. Porque tudo que a gente tem e quer fazer bem feito, a gente se importa e acaba vindo um nervosismo. Só porque é importante que isso fique num nível legal, um nível que vai te empurrar e não te frear. Então, a partir do momento que a gente conseguiu identificar isso, e hoje eu tenho essas ferramentas, né, para me colocar no eixo, então eu sempre faço essa estimulação porque ali eu me concentro, eu volto para o meu centro e para focar exatamente no que eu quero fazer, né? Então, eu tô apaixonado assim nesse processo, assim, é até ruim ficar falando assim, mas de fato para mim é muito bom. E focados no nosso objetivo, que é Tóquio, né? Eu fui para a Paralimpíada do Rio em 2016, ganhei uma medalha de prata no revezamento 4 por 100 livre, foi recorde das Américas, quebrei recorde das Américas na prova do 100 livre também, foi uma excelente competição. E agora nós temos novos objetivos, né? Eu estou buscando uma medalha numa prova individual, né? Não diminuindo o que foi o revezamento, pelo contrário, eu nadei ao lado de grandes nomes do esporte, isso para mim trouxe uma bagagem muito grande, né? E grandes amizades, principalmente. Mas hoje temos esse novo objetivo, que é buscar a medalha na prova dos 50 livre, é aquilo que a gente vem trabalhando e buscando todos os dias. E também
fico muito feliz de poder fazer parte, né, da equipe, treinar com a Carol. A Carol, para mim, me motiva muito, porque vocês vão ver a história dela. É muito, muito interessante, porque foi, assim, contra muita coisa, né, até onde eu sei, para conseguir esses resultados. E a gente, como nós dois temos o mesmo... trabalhamos junto com o MDR, um motivando o outro no treino, um dando uma palavra de força para o outro. Eu acho que isso é muito legal, que é o mesmo intuito que nós temos de fazer essa live. Por que compartilhar isso? Porque é muito bom para ficar só para mim, é muito bom para ficar só para Carol. Acho que é muito legal a partir do momento que a gente consegue compartilhar aquilo que nos ajuda, né, para ajudar outras pessoas. Muito bom, Riter. Excelente. Olha, mas depois eu vou fazer algumas perguntas a vocês, né? Mas eu queria agora que a Carol falasse, né, Carol? Então vamos lá, você, Carol. Tá bom. O EMDR, para mim, eu costumo dizer que ele me mudou, né, como atleta, né? Ele me tornou, na verdade, ele está me ajudando a me tornar o tipo de atleta que eu sempre queria ser. Várias sessões eu cheguei para a Tiana e disse: tia, eu quero ser desse jeito, eu quero ser uma atleta que chega e sobe no bloco e resolve. Então, várias vezes, então a gente realmente trabalha performance, e o trabalho do MDR eu acho bastante interessante, porque a gente trabalha uma determinada situação, né? Aquilo lá que ela passou foi uma determinada situação, foi logo no início, depois a gente trabalhou muitas outras situações, né? Isso. E a gente vai passando por outras situações também, né? No decorrer das competições, no decorrer dos treinamentos, que vão precisando de uma intervenção. E eu tenho várias histórias de necessidade de intervenção. Muitas eu não quis a intervenção, outras eu vi como teria sido diferente se eu tivesse tido a intervenção, né, do MDR. E todas elas, é engraçado, porque é um trabalho pontual que vai melhorando a situação conforme o tempo vai passando, né? Você trabalha e você vai vendo uma melhora daquilo mais para frente, você vai vendo cada vez você melhorando, e de repente aquilo que era um problema deixa de ser, né? Conta uma dessas situações que dá para você contar, para que as pessoas tenham uma noção, né? Tá. Eu vou contar, mas deixa eu dizer como é que eu cheguei lá. Tá? Eu nado desde pequena, né? Eu nadava no Clube Português de Recife, lá em Pernambuco. Sempre tive muita dificuldade com viradas, com saídas, com chegadas, mas eu não queria muita ajuda nessa situação. Inclusive, tia Ana já me perguntou: por que você não nada no Paralímpico, tá? Não sei o que, e eu sempre, né? Na realidade, eu tenho uma história com Carol de quando ela nadava, porque ela nadou, gente, no convencional até uns 4 anos atrás, né, Carol? Então, não, até hoje eu ainda nado competição convencional, né? Mas assim, eu fazia a competição, eu nadava tudo, eu não conhecia o Paralímpico, e mais para frente, quando eu já era mais adolescente, eu comecei a ter algumas alterações na minha visão também, porque eu fiz água na retina em 3 episódios na minha vida. O primeiro foi, assim, o mais difícil, né? Porque eu fiquei completamente sem enxergar, né? E depois disso, quando eu retornei para a natação, eu já retornei em uma outra situação, que foi nas águas abertas, que foi o que ela contou. Né? Eu comecei nadando em piscina, e quando eu voltei nadando em águas abertas. Eu sempre tive a dificuldade, mas eu sempre seguia um atleta, eu tenho uma noção de me situar no lugar, né? Eu já tive várias situações, né? Todo mundo pergunta: mas como é que era nadar em águas abertas sem pegar direito? E eu dizia: olha, eu sempre entrava seguindo algum atleta que eu já conhecia, que eu já ia combinado, ou que eu já sabia que nadava mais ou menos como eu. E tinha suas dificuldades, né? Já teve prova que eu tive que parar, ficar levantando a mão para alguém me ver, né? Enfim, para saber para onde era a terra. Só um pouquinho, Carol. Deixa eu agora intervir para eu contar a história do Rio de Janeiro. Aí a Carol liga na nossa casa e diz assim: vou nadar como era o nome? Rainha do Mar. Era uma competição que tinha no Rio de Janeiro. Imagina.
Fui eu, meu marido e minha filha. Fomos assistir Carol nadar. Tô ali na ponta, onde está todo mundo se preparando. A moça que vai dar orientação para os nadadores diz assim: olha, vocês vão aqui em frente e ali tem a bandeira azul. Aí eu digo: Carol, tu enxerga a bandeira azul? Lógico que não, tia. Moça, vocês viram para a esquerda e vocês vão olhar ali o Pão de Açúcar. Carol, tu enxerga o Pão de Açúcar? Lógico que não, tia. Olha, eu fiquei ali fora, agoniada, porque eu achei que ela ia se perder no meio do mar. Você entendeu? Mas ela ganhou a prova na categoria dela, não foi, Carol? Foi. Muito lindo. Essa prova é muito legal, foi muito legal, porque, como ela disse, né, Tiana, ela foi me assistir, né, e foi ela, meu tio, não sei o quê, e eu disse: vamos trabalhar as boas, né, tia? Me diga mais ou menos onde é que tá. Ela disse: olha, tá aqui na frente. Eu, tá bom. Então eu já sabia que eu ia seguindo já, né, porque sai um pessoal primeiro, depois saem umas meninas, então eu ia seguindo, ia sempre nadando em paralelo a alguém. E na última boia a gente já encontrava os rapazes, então eu ia seguindo os rapazes, né, se eu tivesse ainda algum fôlego para ganhar. E eu lembro que quando eu fui saindo do mar, eu não estava vendo, né, se tinha alguém na minha frente, eu só escutei minha tia dizendo: corre! Mas eu corria tanto que parecia que tinha alguém atrás de mim para ganhar a minha prova. E eu correndo, porque ela tinha dito: corre, corre! E enfim. Corre! Muito legal. Foi um momento muito especial, essa parte de águas abertas, porque eu fazia muito assim para me divertir. Depois eu entrei, né, no circuito da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Tinha já as meninas com quem eu nadava já em paralelo, aí já era uma coisa mais organizada, já era melhor. E foi aí que eu conheci o Grêmio Náutico União, né, porque eles têm uma equipe de fundo e de maratona que é muito forte. E aí eu entrei no Paralímpico, fui apresentada ao Paralímpico, entrei no Paralímpico, a gente fez os exames que precisava, se classificou e a gente entrou. E aí a situação mudou completamente, porque não era mais só uma diversão, eu virei uma atleta profissional realmente, né? Então, a gente já chegou pensando em competições maiores, como, por exemplo, uma seletiva para o Parapan, o Parapan-Americano e, posteriormente, o Mundial, e depois ir para as Olimpíadas, né, em Tóquio, que deveriam ser esse ano, e não são. E aí foi bem difícil, porque eu comecei a lidar com outras coisas, né? Eu comecei a lidar com uma pressão diferente que não se tinha. Então, já não me olhavam mais como aquela pessoa que fosse participar nas provas. Eu já não tinha mais esse interesse, na verdade, né? De só participar nas provas. Eu tinha o interesse de medalhar nas provas. Então, eu já não tinha mais o interesse só de medalhar nas provas. Eu já pensava nos recordes. E isso tudo foi muito grande e muito rápido. Então, aí entra as situações que a Ana estava falando, né? Eu tinha... Competir no Brasil não era tão difícil. Mas quando a gente saiu, que a gente chegou no Mundial, então a gente teve situações muito difíceis que eu passei lá, né? Por exemplo, eu tinha várias meninas, que ela não mostrou a prova dos 50 livres do Mundial, mas, por exemplo, eu ganhei a prova dos 50 livres do Mundial por 1/100. 1/100 de segundo, então, gente. 1/100. Então, eu chegava de manhã, tinha classificatória, então eu pegava todas aquelas meninas que iam nadar comigo, que todo mundo tinha praticamente o mesmo tempo, e a gente tinha que ir lá na final, né, à noite, para competir com as 8 melhores, e dali ia sair quem medalhava. E nessa prova de 50 livros foi bem interessante. No primeiro dia que eu nadei, eu tinha nadado sem costas, eu tinha melhorado meu tempo, tinha ficado em segundo lugar. Um dia depois eu ia nadar os 50 livre, e eu estava assim, eu estava com um nervosismo muito diferente do que era normal, né? Eu estava assim, eu sabia que as meninas nadavam o mesmo tempo que eu, e até então eu não tinha pego nenhum balizamento tão forte como esse. E quando a gente foi, para você ver, eu não quis fazer o MDR lá na hora, porque eu achava que não devia mexer com isso e tal. E aí eu tive a experiência de fazer aquilo tudo sem fazer o processamento lá. Então, eu passei pela classificatória, fui para a final. E na final, eu passei por um processo que a gente já tinha trabalhado, que era o não respirar na prova dos 50 livres. E eu duvidei disso.
sabe? Eu não quis fazer o MDR e eu acabei duvidando disso e fui para a prova e respirei. Eu quase perdi minha prova, eu ganhei por 1 centésimo. Posteriormente, a gente também teve outra situação no Sem Peito, que foi um dia depois, que eu fui com o segundo melhor tempo, cheguei lá, eu fiquei em 4º lugar, também foi uma situação bem difícil, que é exatamente uma situação que a gente está trabalhando agora. Tudo o que aconteceu até chegar nessa prova, e tudo o que eu vivi durante aquela prova, que envolve desde a aclimatação, toda a parte que eu passei no aquecimento, o balizamento, a prova em si e o pós-prova. Então, assim, a gente está, né, Ana? Estamos trabalhando isso agora. A gente está, exatamente, eu estou abrindo mesmo, porque essa parte de performance ela é bem interessante. E aí ela dividiu esse trabalho e a gente começou a trabalhar. E eu comecei a ver lembrar de coisas que eu nem sabia que tinham me marcado tanto lá. Uhum. Então, eu naquele momento não fui o tipo de atleta que eu queria ser. Eu não consegui e não aceitei ajuda lá. E aí a gente vem trabalhando tudo isso, né? A gente vem trabalhando cada momento daquela prova. E para vocês terem uma ideia, nessa mesma prova do Sem Peito, eu bati o recorde mundial na classificatória para Parapan e para ir para o Mundial, no Open Brasil, eu bati o recorde mundial nessa prova de manhã. Eu fui para a final, bati o recorde mundial novamente. E essa menina que ganhou a prova foi competir lá na Alemanha, um dia depois. Um dia depois não, né? Foi na noite da final. Ela bateu o meu recorde mundial e o pessoal do Instagram começou a me filmar e eu nem sabia que ela tinha batido o recorde já. Foi o recorde mais rápido da história da humanidade. E aí começou essa história, né? O Paraswim, que é um Instagram bem conhecido no meio paralímpico, e ele começou a fazer essa história e tal, não sei o quê. Então, essa prova já tinha história, antes mesmo de eu chegar lá, né? E depois que eu saí de lá, ela me trouxe uma carga tão grande que eu preciso trabalhar ela inteira para ser uma atleta melhor, porque eu vou ter que subir no bloco novamente para nadar essa mesma prova com essas mesmas meninas. Então, eu tenho que chegar lá preparada e livre de toda essa carga emocional que eu trouxe do Mundial. Apesar de ter sido um Mundial muito bom, né? Que eu não posso dizer que não foi, né? Eu fiz marcas muito boas e trouxe medalha e garantiu a minha vaga para Tóquio. Mas eu preciso chegar lá como realmente uma atleta preparada psicologicamente. E é tudo isso que a gente vem trabalhando. Então, eu tenho trabalhos com Tiana que vem desde saída, né? Desde entrada em virada, bloqueio, né? Dos 50 livre, que é uma coisa que era muito importante. O técnico, na verdade, o que acontece é o seguinte: o técnico identifica, ou eu identifico algo que não está legal na prova, a gente leva para a tia Ana e ela trabalha isso com a gente. Aí é exatamente isso que acontece, né? A primeira situação, mais assim, de técnica, foi exatamente a saída, porque eu toda vez me assustava quando eu recebia a sirene, que era diferente, né? Então, eu me assustava antes de sair, e isso aí acabou. Hoje eu nem tenho mais a lembrança da ansiedade que eu tinha antes de largar no bloco de partida. Então, o MDR para performance, pelo menos para mim, mudou minha condição de atleta, realmente me colocou competitiva a nível internacional. E eu acho que eu vou chegar em Tóquio ainda mais preparada para subir no bloco e dar o meu melhor lá no prova, porque é isso que a gente trabalha, né? Toda semana. Ô, Carol, na verdade, eu saí... Deixa eu falar um pouquinho só sobre esse momento, né? Quando a Carol traz toda aquela questão lá do Mundial de Londres, veja bem, quando a gente ouve a Carol falar, a gente acha que ela tirou o último lugar, né? Quantas medalhas de ouro você trouxe de Londres? Eu fui medalhista de ouro nos 50 livre e nos 100 livre. E fui segundo lugar nos 100 costas e no revezamento 4 por 100 livre. Exato. E em quarto lugar no peito. Então, veja bem, ela traz essas dificuldades que ela trouxe para a gente agora. A gente montou um plano de tratamento para trabalhar isso. Por quê? Porque ela disse, algumas coisas que eu vivi lá não foram boas para mim. Antes da prova, na minha hora de descanso, então tudo isso
são memórias armazenadas disfuncionalmente que a gente vai poder trabalhar para que não aconteçam de novo, né? Agora, tem uma coisa que a Carol, que a gente também trabalhou com a Carol e com o Ruiter também, que foi o bloqueio da respiração. Para quem não é da área, né, os atletas de 50 metros livre, se eles nadam bloqueado, ou seja, com a respiração bloqueada, eles tendem a ter um tempo melhor, né? Então, a gente foi trabalhar isso. E a Carol um dia chegou assim, você tem que botar no meu cérebro que eu vou nadar bloqueado, eu não posso pensar nisso, né? Então, eu fiz umas consultas com a minha irmã neuropsicóloga, que por acaso é a mãe dela, né? Sem nem dizer que era para ela que eu ia trabalhar, né? E eu disse, olha, eu preciso que uma performance de um atleta vá de uma memória que ela traz naturalmente para uma memória implícita, que é aquela memória, gente, que a gente executa a ação sem nem pensar, né? Ela está ali já automatizada, né? E a gente foi trabalhando isso, né? E Vera disse para mim, é importante uma coisa, somente automatizar, fazer várias vezes. Várias vezes, várias vezes. A gente foi trabalhando, cada vez que ela conseguia, ela fazia a estimulação bilateral para, de uma certa forma, deixar aquilo mais forte nela, né, Carol? E hoje a Carol, tanto a Carol como o Ruiter, depois o Ruiter vai falar isso, eles nadam o bloqueio já bem tranquilos, né, Carol? Essa questão do bloqueio foi bem específica para o 50 livre, né? É uma prova de muita velocidade, como eu já falei aqui, a gente às vezes ganha uma prova de 50 livros por causa de um centésimo, e o Ruiter vai também dizer a experiência dele depois, mas a minha experiência com os 50 livros bloqueado era o seguinte, eu cheguei no CT, que é o Centro de Treinamento Paralímpico, e eu não passava dos 12,5, tá aí, Ruiter, não me deixar mentir. Eu saía de bloqueio embaixo da água e eu não passava dos 12,5. E eu tinha muito medo. Eu fazia, meu Deus do céu, esses técnicos vão me mandar embora e vai ser hoje. Porque é uma pessoa que não consegue bloquear 25 metros. E aí a gente começou a trabalhar. Na verdade, era um medo tão grande que eu tinha de não respirar e de talvez, eu não sei, morrer, não conseguir mais respirar, que eu não conseguia bloquear. Aquilo me dava uma angústia tão grande que eu precisava respirar. E aí a gente foi trabalhando e eu queria, isso foi bem interessante, porque quando eu disse a Ana que eu queria que isso ficasse automático, porque eu não queria duvidar. Porque se você duvidar antes de uma prova tão veloz feito essa, você não faz o seu 100%. Então, eu cheguei para ela e disse, eu não quero duvidar. Então, isso foi um trabalho psicológico e uma determinação também minha. Sua. Né? Ela me trabalhou psicologicamente, ela me deu tudo que eu precisava psicologicamente para não duvidar que seria possível não bloquear, que não é uma coisa que é fácil. Não é fácil. É difícil não bloquear, mas eu me determinei. Então, eu tinha todas essas ferramentas mentais. Então, eu ia e disse assim, a partir de agora, foi tiro de cima, 50 livre, eu não bloqueio mais. Eu não respiro mais. Isso pode ser um treino mais tranquilo que for, se tiver um tiro de cima, eu não vou bloquear. Como pode ser uma tomada de tempo, como pode ser uma competição simples aqui no Brasil, como pode ser uma competição no exterior. Então, já virou uma coisa mais mecânica, assim. Se é 50 livros, eu já sei que eu não vou respirar. Então, eu já não vou mais com aquele pensamento, e se eu vou respirar, será que eu vou nadar um pouquinho mais rápido? Eu não tenho mais isso. E é isso que o MDR faz no meu cérebro. Eu acho isso bem interessante, porque ele começa a criar umas verdades que me facilitam agir na hora da natação. Na realidade, né, só para os leigos, as verdades que ela está dizendo que se criam no cérebro são as crenças positivas que a gente instala durante o reprocessamento, né? Então, são crenças positivas que, de uma certa forma, ajudam a pessoa a se autorregular, a se empoderar, né? Que isso é muito legal, né? E precisa ser uma verdade também, assim, tem que ser coisas possíveis. Por exemplo, o Léo, o coach Tomacello, ele chega pra gente e ele faz, olha,
Vocês precisam nadar sem respirar. Então, é possível nadar sem respirar, né? Então, isso é algo possível. Então, se é possível, eu vou fazer. Aí a gente trabalha e as coisas acontecem. Ruitinho? Cadê você, Ruitinho? Tô aqui, tô aqui. Então, fala um pouquinho disso para as pessoas saberem, né, como foi esse processo, que foi um processo bem interessante, né? Assim, pra mim, cheguei a nadar 50 livre, respirando 5, 6 vezes, né? E aí eu fui diminuindo e o máximo que eu conseguia fazer era respirando uma vez, né? Pelo menos uma vez eu tinha que respirar e nem era sempre, às vezes fazia 2, 3, enfim. E é muito engraçado porque no treino a gente faz tanto, assim, às vezes fazendo uma série, fazendo treinamentos específicos para isso, e na hora que a gente para pensar, eu preciso ficar sem respirar somente, no meu caso, 26 segundos. É muito pouco, é muito rápido, né? Só porque parece que a gente já fica pré-instalado e fica, igual a Carol falou, parece que a gente não vai respirar mais, o corpo, na verdade, às vezes ele tenta nos enganar. E foi um processo para mim bem difícil de conseguir fazer os 50 livres sem respirar, porque, de fato, eu sentia meu corpo nos últimos 15 metros, eu sentia que parece que eu ia desligar, assim. E aí eu não aguentava e respirava, não aguentava e respirava. E ficava nessa. Perfeito. E aí depois eu fiquei brincando, né? Até foi uma brincadeira que a gente fez. Eu falei, na hora que o meu corpo falar, vou morrer, eu acho que ele ainda aguenta ainda uns 10 segundos ainda, pelo menos. E aí, à medida que eu fui fazendo isso, eu fui ficando mais confiante. Mais confiante, mais confiante. E aí, para mim, virou um desafio que, na verdade, era de 30 metros. Eu falava, se eu chegar até os 30 metros sem respirar, aí eu não respiro mais, porque aí tá faltando só 20 metros. E foi um processo gradativo, fui ganhando metro a metro, né? E hoje, igual a Carol falou, o 50 livre acabou que é algo que para nós, eu falei para a Ana Lúcia, eu quero que os 50 livres seja o que é os 25 para mim, porque tiro de 25 para mim já estava implícito que era bloqueado. E então a gente foi exatamente trazendo essa memória do que representava os 25 para a prova de 50. Porque, de fato, a gente briga por centésimos, né? Igual a Carol ganhou a prova no Mundial por 1 centésimo. 1 centésimo não dá tempo nem de piscar, né? A gente precisa de 3 décimos para poder piscar. Então Olha, não dá tempo de fazer nada. Talvez uma unha maior já dava essa diferença. Então, a gente briga por detalhes do tempo todo. Então, de fato, a gente tem que buscar sempre estar melhorando esses detalhes. E por isso a necessidade de nadar a prova de 50 livres sem respirar. Perfeito. Gente, eu queria que vocês agora fizessem perguntas, né? Podem colocar no chat que eu vou fazer umas perguntas para eles e vocês vão colocando no chat para a gente fazer esses 15 minutinhos que faltam de perguntas, de interesses que vocês tenham, né? De saber como foi esse processo todo, ok? Eu queria saber de Carol, né? Qual foi o momento mais difícil que ela usou o MDR para ela poder superar? Nossa, o momento mais difícil? Olha, eu vou dizer, eu utilizei muito o MDR quando eu perdi a prova do 100 peito, que eu precisei voltar no outro dia para nadar o 100 livre, né? E eu sabia que eu tinha um tempo que eu podia ganhar a prova, então... É engraçado porque tem até um repórter que pergunta para mim, e agora, o que você vai fazer? Eu digo, agora eu vou pro hotel me reorganizar para voltar aqui e nadar o 100 livre amanhã. Verdade. E o meu reorganizar foi isso. Eu utilizei o MDR para poder guardar não deixar que aquela ansiedade, né, daquela prova, de tudo aquilo que eu estava sentindo, que estava vindo o tempo todo para mim, me atrapalhar numa performance no dia seguinte. Então, eu fiz bastante simulação, relembrando umas partes mais interessantes dos meus treinos, como eu estava preparada, como eu estava bem treinada, só colocando essas verdades, né, que a gente trabalha tanto no MDR, e eu só aplicando aquilo ali. E, de fato, no outro dia eu acordei e Ana não conseguiu falar comigo, mas falou com o meu técnico e ele disse, ela tá bem. E, de fato, eu estava bem.
foi engraçado, porque eu cheguei lá como se não tivesse tido prova no dia anterior. E foi aí que eu utilizei bastante a MDR. Perfeito. E você, Ruiter? Vamos lá. Então, para mim, assim, foi, como eu disse, eu vivi vários momentos que eu passei bem apertado, assim, até que eu consegui me reorganizar, como diz a Carol, adorei essa palavra, para conseguir competir. Mas um momento que me marcou muito foi quando eu cheguei em Lima, no Parapan no ano passado. Por quê? Porque nós nos preparamos muito para essa competição, para o É Parapan-Americano e o verdade. Mundial. E foram duas competições seguidas. Então nós viajamos para Lima, competimos o Parapan e de lá nós fomos direto para Londres para nadar o Mundial. E o nosso objetivo, né, dos atletas que iriam para o Mundial, era competir o Mundial. Nosso objetivo principal era o Mundial. Só porque tinham grandes atletas que iriam competir o Parapan como objetivo principal. Então, a gente tinha que Isso. conseguir nadar muito bem para buscar nossos objetivos, sabendo que nós não estávamos 100% descansados, né? Mas, enfim, sempre acreditando no objetivo, que era a medalha, que era melhorar tempo, que era, né, ter bons resultados. E na primeira prova que eu fui nadar em Lima, eu, assim, dias antes, super bem, me sentindo bem, animado, concentrado por objetivo. No dia da primeira prova, eu cheguei na piscina para fazer o aquecimento, muito ansioso, muito angustiado, muito mal, e eu não estava sabendo. Eu falava, gente, ontem eu estava bem, por que hoje eu estou assim? E eu tratei isso, por que eu não estou tendo resultado? Até que veio um clique assim que eu pensei, putz, eu trabalhei tudo isso. Então, Uhum. se eu estou mal, eu tenho as ferramentas para resolver esse problema. Eu não preciso esperar tudo acontecer. E ali, de fato, foram 10 minutos. Eu gosto de colocar as estimulações no fone. Eu coloquei no fone, né, para me concentrar, para me reorganizar. Porque às vezes a gente vai ter, tipo, a gente vai trabalhar, vai desenvolver e vai melhorar. Mas não necessariamente a gente vai conseguir fazer isso de maneira automática, mas com certeza nós vamos ter a oportunidade de colocar tudo isso em prática. Isso para mim me Perfeito. marcou, porque a partir daí eu decidi, não, o Parapan e o Mundial serão as minhas melhores competições da vida até aquele momento. E assim eu Perfeito. fiz. Então foi uma E virada de foram. chave que me garantiu essas competições. Com certeza, Carol. Com certeza. Olha, estão perguntando aqui se o trabalho é mais focado no futuro. Não é. A gente faz o reprocessamento dos traumas do passado conforme o protocolo do MDR, né? Trabalha o presente e trabalha o futuro, né? Então, a periodicidade é uma sessão por semana a gente faz, né? Então, limpa todas as redes de memórias associadas, né? Que evoquem emoções negativas, como a Luciana está falando, né? E depois a gente instala as crenças positivas e a gente faz o trabalho para que os atletas possam se sentirem mais seguros, né? Bom, gente, nós terminamos nosso horário, infelizmente, né? Rita, Carol, eu queria que vocês se despedissem, depois eu vou fechar a live. Eu quero agradecer a vocês, mas eu queria que vocês se despedissem, né? Para a gente poder fechar. Tá. Eu queria agradecer essa oportunidade, Tia, porque é muito bom poder falar sobre isso, né? Como o Rita falou, né? Eu indiquei o procedimento porque deu certo comigo, né? E indiquei uma profissional que eu sabia que era muito boa e que ia desempenhar isso. Então, assim, que outros atletas também tenham essa oportunidade, porque muitas vezes a gente tem tanto a mostrar e não consegue desempenhar por causa de Perfeito. algumas questões. Mas eu queria agradecer a oportunidade de vocês estarem escutando a gente. Legal. E é isso. Boa noite. E tio, dá um tchauzinho pro pessoal. Bom, eu queria agradecer também, Ana Lúcia, Carol, né? Para mim é uma honra estar podendo falar com vocês, duas pessoas que eu admiro tanto, e agradecer a todos que estão aqui, né? Ouvindo um pouquinho da nossa experiência, e eu de coração espero que, não sei se tem alguém aí que é atleta, mas independente da área da vida de vocês, eu espero que a gente tenha conseguido ajudar, né, e mostrar caminhos legais, né, que funcionam de fato, porque nós dois vivemos isso de maneira prática, e falar que para mim é sempre um prazer, né, estar contribuindo com um pouquinho da minha história, né? Muito Então, bom. muito obrigado a todos e boa noite.
Muito obrigado, pessoal, que está dizendo que adoraram a live, né? Eu queria agradecer a todos que estão aqui, não só pela presença, mas pela confiança no nosso trabalho, né? Queria agradecer ao Ruiter e a Carol por disponibilizar esse tempo para a gente, né? Um beijo no coração de todo mundo. Ruiter, Carol, beijão para vocês. Nos vemos essa semana ainda. Tá? Um beijão, gente. Tchau. Tchau. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.